Olá, seja bem-vindo à aula 2 do nosso curso de Git GitHub da base dos dados. A gente está fazendo um curso totalmente gratuito e livre aqui no YouTube. Então, se você quiser e não tiver visto a aula 1, procura a aula 1, provavelmente está aqui na descrição, e começa por ali. Isso é um curso de Git e GitHub para iniciantes. A gente vai falar um pouquinho sobre como criar essa familiaridade com a ferramenta e ficar pronto para usar elas em projetos colaborativos por aí. Nesse curso a gente está fazendo um livro, né? Então vamos lembrar o que a gente viu até agora. A gente viu como usar o Git para o versionamento sozinho. Então a gente aprendeu no terminal ou no prompt de comando a fazer um init, que vai me dizer que aqui nessa pasta tem um repositório, o Git tem que ficar de olho nisso. A fazer um add, que é para falar Git, fica de olho nesse arquivo aqui. Então a gente manda esse arquivo para essa área que a gente chama de staged, né? Que é essa área, é como se a gente jogasse no palco, colocasse em evidência para o Git ficar de olho nas mudanças que vão ser feitas. E aí a gente faz um commit, né? Que é para ele pegar essas mudanças e fazer uma revisão nova e ter um catálogo de todas as mudanças feitas. A gente também viu como fazer isso no GitHub Desktop. No GitHub Desktop a gente nem precisa se preocupar com esse add, com commit, né? A gente só vai lá e dá o commit, ele faz tudo bonitinho com o nosso comentário, lembrando sempre de comentar muito bem o que foi feito de alteração para ter a revisão. A gente aprendeu a fazer um repositório no GitHub, ou seja, publicar esse nosso repositório, fazer um fetch, que pega aquelas alterações, fica lá de olho no repositório, pega essas alterações e traz para o computador. Mas ele não faz mais nada, tá? Ele não mexe nos nossos arquivos. Quando a gente faz um pull, a gente puxa, de fato, o que ele trouxe do repositório para sobrepor os nossos arquivos, né? Ou seja, a gente puxa essas modificações para fazer parte agora do nosso espaço de trabalho, né? Do nosso workspace. E a gente aprendeu a fazer um push, que é pegar o que a gente modificou e colocar lá no repositório. Então a gente leva lá para o repositório essas mudanças. A gente também aprendeu a fazer um git ignore, que é um arquivinho que vai me dizer quais são os arquivos ou pastas que é para ignorar completamente no nosso repositório. Então ele não vai ficar de olho nessas mudanças para comitar no futuro ou subir no nosso repositório remoto. E hoje a gente vai falar sobre como o Git organiza as revisões quando várias pessoas estão fazendo alterações no mesmo arquivo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o pull merge, o pull rebase, especialmente o pull merge, e o que são branches. Vamos só lembrar o que a gente estava fazendo. A gente estava escrevendo um livro e agora, finalmente, a gente tem uma editora, certo? Então eu tenho uma editora trabalhando no nosso livro. Por acaso vai ser uma editora chamada Natália NN, para combinar comigo, chama Marina MM. E ela está trabalhando também usando o Git e o GitHub. Só que, para isso, ela precisa acessar o mesmo repositório. A gente não pode estar lidando com repositórios diferentes na nuvem, né? Então, ela vai acessar o mesmo repositório no GitHub. Ela também vai fazer alterações, então a editora vai editar, enquanto a autora vai escrever. E a autora quer explorar algumas coisas sem interromper o fluxo atual. Então essas são as 3 situações que a gente vai avaliar aqui agora, tá? Vamos começar com o clone. Bom, estamos falando agora do caso da editora. A editora precisa ter acesso a um repositório já existente. Então, o que ela pode fazer? Ela pode entrar na pastinha que ela quer que o Git fique de olho no livro, né?
e falar dentro dessa pastinha git, clone e o endereço do GitHub, do repositório no GitHub. Que no nosso caso, o endereço é esse que está aí na tela. Ou pode fazer isso usando o GitHub Desktop, que vai ser extremamente mais simples. Então, ali em File, é só ir em Clone a Repository e na terceira abinha você tem URL. E aí você coloca ou o username e o repositório, coloca ou não, coloca ou a URL, né? E coloca a pasta local, né? Onde é que vai ficar relacionado, onde é que vai ser seu repositório local relacionado ao seu repositório na nuvem. E aí você aperta clone e pronto. Tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo feito. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho do stash e o que isso significa, essa área de stash. Bom, comecei a trabalhar simultaneamente e então eu estou escrevendo lá meu pedacinho novo de texto. Enquanto isso, a editora, que já fez lá o trabalho dela de clonar o repositório, tá fazendo as edições. Ela editou alguns pedaços de texto, já enviou para o repositório, mas eu não tô sabendo, porque eu tô aqui trabalhando na minha, né? E tô lá fazendo minhas alterações, mas eu não tô pronta para o commit, né? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, Então vamos lá, eu vou pegar o meu texto e vou trabalhar com ele aqui, fazer uma edição qualquer, por exemplo, eu vou inserir uma foto aqui, eu vou falar, bom, inserir foto do purê. Eu começo a falar que Mia nesse capítulo 3, né? Então, acho que no capítulo 3 vale a pena a gente inserir a foto do purê, né? Tô aqui mexendo ainda, mas não tô pronta para fazer o meu commit, porque ainda vou começar a escrever o capítulo 5 e tudo mais. Mas tô aqui com o meu GitHub aberto e vi que tem... Eu quero fazer um pull, né? Quero pegar o que tem no repositório. Antes de fazer meu commit, não terminei, mas eu quero fazer um pull. Então, eu vou apertar aqui para fazer o pull e você vai ver que vai dar um erro. Talvez seja até melhor ver no slide, vai ficar mais fácil de ler, talvez. Ele diz que tá impossível de fazer o pull, porque os arquivos seriam sobrescritos, né? Eu ia reescrever o que veio, sobrescrever, e eu não dei um commit ainda, né? Então, o que eu posso fazer? Ele me dá a opção de fazer um stash, de colocar essa... O que é isso? O stash é como se eu pegasse essas modificações que eu fiz, ainda não comitei, eu coloco ela num puxadinho, numa área de rascunho, vou chamar assim, e aí depois eu recupero. Então, o que eu faço? Eu puxo para o canto que eu fiz, faço pull, ou seja, puxo tudo que vem do repositório, vejo o que está no repositório e vejo aqui o que está no meu stash e vejo o que eu vou fazer, se eu vou juntar ou não. E eu vou fazer justamente isso, tá? Então, eu vou fazer um stash. Beleza, né? Então, agora ele tá pegando, eu tenho aqui meu histórico. Se você ver no meu histórico, tá aqui que a Natália NN fez algumas modificações, né? Ela fez um capítulo com números romanos, mudou o local da foto 2 e colocou um travessão ao invés de aspas, porque ela acha que evidencia que é uma fala ao invés de um pensamento. Ótimo, maravilhoso. Então, vamos lá ver agora aqui na minha página inicial, eu consigo ver o meu stash. Então, eu posso vir aqui em View Stash. Opa! Apertei aqui o negocinho erradinho. View Stash. Pronto. Agora eu vejo o que eu tenho. Olha só. Tá? Eu coloquei inserir uma foto do purê no capítulo 3.
Vou fazer um restore, porque eu quero mesmo manter a minha mudança. E aqui, se eu for dar um commit, falando que, olha, inserir imagem do purê. Bom, marcador para inserir imagem do purê. Se eu for dar um commit, ele vai falar, olha, você quer mesmo dar um commit? Porque eu tô olhando aqui e tem um conflito, né? Eu tenho um conflito no meu capítulo 3. É isso mesmo que você quer? Se eu falar assim, ele vai do jeitinho que tá, que é assim. Então, eu vou lá abrir aqui meu texto. Ele até avisa que tem como fazer um reload. E olha só, aqui é o que veio do stash, né? E aqui é o que tinha antes do pool que eu fiz, que é o capítulo 3. Então, eu só vou tirar esse capítulo 3 aqui. Aqui. Agora tá perfeito, né? Posso salvar e, de fato, agora ele só considera esse inserir foto do purê. Então, é um marcador, eu posso fazer meu commit. Então, commitei. Beleza. Commitado, agora eu posso fazer meu push, empurrar pro remoto e está tudo certo. Bonitinho, sem problema nenhum. Tudo bem aqui? Podemos continuar, então? Opa! No caso do pool merge e do pool rebase, é um pool um pouquinho diferente. A gente está focando no pool merge nessa aula, tá? Então, eu estou trabalhando simultaneamente ainda. Eu estou trabalhando num novo pedaço de texto. Lembra que eu falei que eu queria trabalhar no capítulo 5, eu quero começar esse capítulo logo. E, enquanto isso, a editora está lá editando o texto e vai enviar para o repositório. E, na verdade, já enviou para o repositório, já está lá feito. Então, eu já fiz meu commit. Eu quero saber como é que vai ser meu pool. Então, vamos entender como é que funciona aqui essa situação? Bem, para começo de conversa, o que a gente tem que fazer é escrever esse capítulo que a gente está enrolando aí para escrever esse capítulo 5, né? Então, vamos lá. Capítulo 5, estou escrevendo. Acordada por lambidinhas de lixa de canela, a autora lembra que precisa tomar uma atitude e começar seu livro. E a autora não está muito inspirada, ela chamou isso de capítulo 5, tá? Então, vamos lá fazer nosso commit dessa alteração. Né? Eu vou fazer aqui, escrita do capítulo 5. Vou explicar que é só o início de um novo capítulo, né? O escritor acorda e vai escrever. Bonitinho, legal. Vamos comitar. Talvez seja o início, né? Pode ser que seja o fim. Eu não sei se tem muito o que escrever depois disso. Comitei. Tá lá comitado, porque, né? O lá comitado quer dizer aqui no meu repositório local. Então, tá comitado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um push. E fala, opa, você tem que considerar que tem commits lá. Então, você tem que fazer um fetch e um pull para poder fazer seu push. Ou seja, você tem que puxar o que tem lá para depois empurrar o que você fez, porque tem commits que foram feitos antes, né? Então, vamos fazer um fetch para pegar o que tem lá. E aí ele fala, bom, agora você tem que colocar na sua árvorezinha de acontecimentos o que veio de lá, porque aconteceu antes do que o commit que você fez. Então, você tem que fazer um pull, você tem que puxar para o seu histórico de revisões. Então, vou fazer esse pull.
Ele fez. Mas vamos dar uma olhada no que aconteceu? Aqui tem um merge. Tá vendo? Ele juntou as duas coisas. Porque a Natália, agora eu posso ver, tô vendo aqui meu histórico, a Natália fez edições no capítulo 2, eu fiz a escrita do capítulo 5. Então, o que tem no meu histórico agora é um merge. Eu juntando as duas coisas da escrita do capítulo 5 e das edições do capítulo 2, tá? Então, eu sei que isso pode ser um pouquinho confuso, então eu vou até fazer uma recapitulação aqui. O que aconteceu? Eu quero fazer meu push, mas eu não posso, porque eu modifiquei coisas, mas tem coisas modificadas no meu repositório que foram feitas antes. Então, para isso, eu tenho que puxar toda essa parte do histórico e para depois colocar o que eu fiz depois no meu histórico. Então, eu vou fazer um pull, né? Para poder fazer o push do meu commit. Lembrando que a gente mexeu em partes diferentes. Ela mexeu no capítulo 2, eu mexi no capítulo 5. Então, quando eu faço isso, ele cria esse merge, né? Ele mistura as duas coisas, né? Essas duas diferenças. Não vai ser tão bonitinho assim quando a gente estiver lidando com mudanças no mesmo ponto. A gente está fazendo mudanças em pontos diferentes. Ok? Qual é a diferença? Por que eu tô falando que ele tá fazendo esse pull merge? Se eu tinha falado que tem aquele pull rebase. Então, eu vou explicar rapidamente a diferença entre os dois. É a diferença em como isso vai ficar no histórico. Eu vou até puxar meu laser pointer. Isso daqui é o que aconteceu, né? Então, aqui é o histórico. Essa é a linha do histórico. Tem várias revisões aqui para trás. E aí, na revisão número 2, eu tenho uma revisão, a partir da revisão número 2, eu escrevi o capítulo 5, e a partir da revisão número 2, o editor mexeu no capítulo 2, certo? Aqui seria o próximo passo. Mas o que acontece no caso de um pull merge? Eu tenho uma junção do que o editor comitou, né? Então, o editor fez essa edição no capítulo 2 e jogou para o meu histórico aqui do GitHub. Então, tem esse commit que ele fez, tá aqui no histórico. E aí, quando eu faço um pull merge, eu junto a minha revisão com a revisão do editor no meu histórico, certo? Então, eu vou ter toda essa linhazinha de edições. Passo aqui e vem para esse merge commit, que é a revisão do editor e essa revisão de commit, do meu commit, certo? E tem o pull rebase. O que o pull rebase faz? Ele muda de onde eu peguei. Ao invés de falar que eu peguei da revisão número 2 e fiz a minha modificação, não, ele vai falar, olha, a Marina pegou, a autora pegou da revisão que já foi mexida, que já tem o capítulo 2. Então, o que eu entrar, vai entrar depois dessa revisão. E isso costuma ser um tópico até meio apaixonado de usuários de Git, tá? Tem gente que vai defender muito que o pull merge seja o padrão. Tem gente que vai defender que o pull rebase seja o padrão, mas por definição, no GitHub Desktop é o pull merge, tá? Você pode optar pelo pull rebase como padrão se você quiser. Vai depender de como funciona, como é a sua organização e como é a colaboração que você está participando, certo? Por último, a gente vai falar do que são branches. Essa palavra surgiu por aí em algumas mensagens e eu acho que vale a pena dizer o que são branches. Do inglês, branch é galho, tá? É ramo, é ramificação. Então, a gente está falando do mesmo projeto,
só que eu vou fazer um pequeno desvio. A autora pretende investigar a possibilidade de uma reestruturação dos capítulos. Se eu fizer uma versão com cachorro, eu quero fazer o mesmo livro, só que ao invés de falar dos meus gatos, eu quero falar dos meus cachorros. Então, eu vou abrir aqui meu livro e vou falar dos cachorros. Bom, eu quero falar de cachorro agora, ao invés de falar dos meus gatos, mas peraí. Se eu fizer aqui agora, minha editora vai ficar confusa. Aí fala, ué, que doida, ela já tá mexendo com o cachorro. Então, eu vou fazer assim, eu vou criar um branch, eu vou criar uma ramificação do meu projeto, porque o projeto com cachorro também vai andando aí, não vou fazer em um dia. Então, eu crio uma ramificação para ter também o histórico do meu projeto em cima do cachorro. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar, vou aqui no meu GitHub Desktop, né, que já tá tudo feito bonitinho, com aquele merge branch que já tá feito o push dele. Eu vou vir aqui e vou fazer um branch, new branch, Ctrl Shift N serve. E aí eu vou dar um nome para ele, que no meu caso vai ser cachorros, certo? Vou criar esse branch. Pronto. Você vai ver bem, até acho que o slide vai mostrar um pouquinho melhor. Aqui a gente tem essa diferença de cachorros, falando que é o branch que eu tô atualmente, e falando para eu publicar esse branch, né? Porque o GitHub não tá sabendo que eu tenho esse branch aqui. Então, eu vou publicar esse branch. Ótimo. Bonitinho. Né? Então, tenho agora, posso fazer a modificação no meu livro, que obviamente já está no meu Ctrl V, porque eu não vou reescrever o livro todo com cachorro ao vivo aqui para vocês. Né? Então, agora é o seguinte, o capítulo 1 é a mesma coisa, né? Mas no capítulo 2, aliás, o capítulo 1 é a mesma coisa, mais ou menos, né? Eu voltei ali as minhas aspas. Aí no capítulo 2 a gente tem Nina, uma labradora preta, muito simpática, mas já idosa, vem pedir carinho, sem nem perceber, com a cabeça ainda perdida em dúvidas sobre o texto que deveria escrever, as mãos da escritora saem do teclado e começam a alisar o pelo macio e brilhoso da cama. E aqui a gente continua o livro falando de cachorro, né? Eu tenho o capítulo 3 que eu falo do Luke, que é um cachorro doido por bolinha. E no capítulo 4 eu vou deitar, só que agora com o cachorro em vez dos gatos. Salvo, bonitinho. Ahá, apareceram todas as minhas mudanças, porque eu mudei do que eu tinha para agora falar de cachorro. Então, 4 capítulos com... Opa, veio um S a mais com cachorros ao invés dos gatos. Né? Nina e Luke aparecem no lugar de purê e canela. Vou comitar, vou fazer um push e tá tudo certo. Agora, se eu for no GitHub, vocês podem ver aqui e aqui dá para fazer até um zoomzinho para ficar melhor. Vocês têm avisando que o branch cachorros recebeu um push a 27 segundos, certo? O master segue aqui com as modificações feitas. Há 11 minutos foi feita a última modificação do livro, certo? E a gente consegue ver que a gente tem 2 branches, certo? Eu tenho o branch master, eu tenho o branch cachorros. E esse daqui é o branch que está ativo, porque eu posso inativar o meu branch quando eu não quiser mais usar e desistir da ideia, ou juntar, no caso, né?
Eu estou inativando porque eu estou juntando com o meu master. Ele deixa de existir, então minha ramificação. A gente pode, inclusive, dar uma olhadinha em como é que isso vai ficar lá no GitHub. No GitHub, opa, eu entrei aqui no Uma Ideia /livro, que é o livro que eu fiz. Lembrando que meu projeto, ele é um projeto privado, por isso o cadeadinho aqui, não é qualquer pessoa com o endereço que vai entrar aqui e sair mexendo, certo? É privado, então são pessoas que eu permiti que vão lá. A gente tem aqui nosso livro. Se eu inclusive ver esse livro, tadá! É um livro com gatos. Olha, gata canela, foto do purê. Por quê? Porque eu tô no branch master. Eu posso mudar para o branch cachorros e ver como que é esse arquivo no branch cachorros. E aí eu vou ver que aqui tem a Nina, aqui tem o Luke, agora tem os cachorros na história, certo? Então eu posso dar uma olhadinha em como funciona, como é que tá e como é que tá organizado também pelo site, né? Certo? Vamos fazer um resumão então? Nosso resumão é basicamente o fluxo de trabalho no Git. O que a gente tem? A gente tem no nosso caso aqui, e na maioria dos casos, eu diria, um repositório remoto, onde vai ter todo o conteúdo do projeto, que vai ser acessado por todos os colaboradores desse projeto. Aqui a gente está falando de 2 colaboradores, tá? E o fluxo para um colaborador vai ser igual para todos os colaboradores, basicamente é clonar o conteúdo desse repositório, ou seja, eu clono o que tem no repositório para o meu computador e passa a estar na minha, vai ser minha cópia para trabalhar, e isso vai ficar dentro do meu repositório local, certo? E aí eu vou trabalhando aqui, eu faço um fetch, esse fetch puxa a árvore, né? Lembra a árvore de revisões para o meu repositório local e dá uma olhada no que tem de diferente e traz para o repositório local, mas ele não chega a mudar nenhum dos meus arquivos. Quando eu faço um pull, ele puxa para os meus arquivos essas modificações. Puxando para os meus arquivos essas modificações, eu posso trabalhar no que eu quiser. Eu faço o meu add, né? Que é para falar para o Git ficar de olho nesse arquivo que eu estou mudando e eu vou commitar ele, eu comito ele, ou seja, eu passo para o meu repositório e eu faço um push para empurrar. Então, em poucas palavras, clone para copiar o conteúdo do repositório remoto, fetch para baixar o que tem no servidor remoto sem modificar meus arquivos, é para baixar aquela árvore de revisões sem modificar os meus arquivos que estão aqui parados, né? O pull é para puxar o que está no repositório remoto. Então, eu de fato puxo e mudo os meus arquivos. O add, que é o stage changes, é para colocar sob o olhar do Git, né? Para falar para o Git, avisar para o Git que são as coisas que estão sendo mexidas. O commit é para eu colocar essa revisão no meu repositório e o push é para eu empurrar essas revisões para o repositório remoto. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima e última aula.